Há frases que não são apenas declarações, são convicções seladas no espírito. Eu creio em milagres, não é um clichê, é uma semente de fé plantada nas profundezas de uma alma que já viu o impossível se curvar diante da glória de Deus. Milagres não são eventos raros para corações rendidos. Eles são o oxigênio do reino. São sinais visíveis de um Deus invisível que ainda se move entre nós. Não são lembranças de um passado glorioso. São promessas pulsando no agora. São batimentos vivos do céu tocando a terra. E o Espírito Santo, ele ainda realiza cada um deles. Mas para ver milagres, é preciso mais do que olhos abertos. É preciso um coração que se recusa a duvidar, mesmo quando tudo ao redor grita que é tarde demais. É preciso fé que transcende a lógica. E preciso fome, não por um espetáculo, mas por um toque autêntico da eternidade. Kathryn Kuhlman não pregava milagres, ela os carregava, porque antes que eles acontecessem no palco, já haviam explodido dentro dela. Ela não buscava sinais, ela buscava o Espírito Santo, e onde ele estava, os sinais a seguiam, porque os milagres não são a causa, menos são a consequência da presença. E quando ela dizia, eu creio em milagres, não era uma frase de efeito, era uma verdade que queimava como fogo nos ossos. Era o grito de quem viu câncer desaparecer, ossos se endireitarem, cadeiras de rodas vazias, contarem histórias que a medicina jamais explicaria. Mas, acima de tudo, era o clamor de quem sabia. O maior milagre ainda é um coração transformado. Milagre é quando o céu interrompe a ordem natural das coisas para lembrar que há uma vontade superior. É quando o tempo se curva ao eterno. Quando o impossível tem que recuar diante de uma fé que não negocia com a dúvida. É quando um sim de Deus silencia 1000 nãos da terra. Mas os milagres não acontecem no conforto da dúvida. Eles nascem no altar da entrega, nascem no lugar secreto. Nascem quando há mais lágrimas do que palavras, mais sede do que estrutura, mais clamor do que controle. Milagres não obedecem à performance, obedecem à presença. Quantas vezes você já orou por algo que parecia não vir? Quantas vezes já se perguntou se Deus ainda cura, ainda fala, ainda age? A verdade é, Ele não mudou, nós mudamos. Deixamos de esperar com fé viva, trocamos o clamor pela conformidade. Mas Ele ainda é o mesmo. O Deus de Abraão, o Deus de Elias, o Deus de Kathryn. Ele ainda caminha pelos corredores dos hospitais, ainda sussurra esperança no quarto escuro. Ainda levanta o caído. Ainda faz o que nenhum manual explica. Ele ainda se move onde há fé, fé genuína, fé simples, fé que não exige garantias, menos apenas crê. E você pode dizer, mas eu não sou ninguém, nem precisa ser. Milagres não exigem currículo, só exigem espaço. Deus não procura os preparados, Ele procura os quebrantados, os que dizem, Senhor, se quiseres podes me tocar. E Ele sempre quer, porque o toque dele não é raro, é constante. O problema é que nossos corações estão ocupados demais para perceber. Sabe por que Kathryn Kuhlman via milagres? Porque ela fazia da presença o seu lar. Porque ela chorava no secreto mais do que brilhava em público. Porque ela morreu para o ego, para o reconhecimento, para os aplausos. E quando alguém morre para si mesmo, Deus pode confiar sua glória sem risco de vaidade. Milagre não é um show. Milagre é uma visitação. É quando o céu encontra um coração suficientemente desesperado para se tornar um canal. Não para exibição, mas para restauração. Milagres não são troféus. Snow Sinais indicam a rota para a única coisa que importa. Jesus nunca curou para impressionar. Curava porque se compadecia, porque sentia-o, porque amava-o. E Ele ainda ama, ainda sente, ainda se move, ainda estende a mão, ainda diz, levanta e anda. Ainda fala ao morto, sai para fora. Ainda olha o leproso nos olhos e diz, eu quero ser limpo. Milagres não acabaram. Acabou foi a fé de muitos. E esta palavra, este altar que você está ouvindo agora,
não é apenas uma produção e um sopro do Espírito sobre as brasas que ainda restam para reacender. Paradise, para fazer arder outra vez a chama que diz: eu creio em milagres. E talvez você esteja doente, talvez esteja cansado, talvez a dor seja invisível aos olhos humanos, mas Deus vê, e mais do que vê, Ele se move. A presença dele não é uma teoria, é uma realidade acessível. E hoje, agora, neste instante, você pode dizer: Espírito Santo, eu creio. E algo pode mudar, porque não depende da sua força, depende da sua presença, depende da fome, depende da rendição. E se você se render, mesmo fraco, mesmo em lágrimas, mesmo sem entender, Ele vem. Porque Ele nunca resiste a um coração rendido. Nunca. Você não precisa ser igual a Catherine, mas pode ter o mesmo espírito, o mesmo fogo, a mesma entrega, o mesmo altar. Você pode viver milagres, não como algo raro, mas como extensão de uma vida rendida. Porque o milagre mais sobrenatural não é quando Deus muda as circunstâncias, é quando Ele muda você. Então diga com fé, com voz, com alma: eu creio em milagres. Diga até que a dúvida fuja, até que o medo se curve, até que o inferno recue. Diga como um decreto, como uma espada, como uma tocha. Porque quando você diz, o céu responde. E se você crer, então prepare o altar. Porque o Deus dos milagres está prestes a entrar em cena. Mas há algo que precisa ser dito: milagres não são a meta, são o caminho. O verdadeiro milagre é Cristo em nós, esperança da glória. É a alma que antes estava morta e agora vive. É o orgulho que se rende. É o pecado que se curva diante da santidade. É o amor que se torna carne no meio do ódio. É perdão onde havia ferida. É reconciliação onde havia guerra. Há milagres silenciosos acontecendo todos os dias. O vizinho abandonado, a depressão vencida, a família restaurada, o filho que volta para casa, a oração sussurrada que recebe resposta. Não são manchetes, mas são selos do céu. São testemunhos que o mundo não vê, mas que o inferno teme. E você, onde está agora? Está esperando o extraordinário para crer, ou disposto a reconhecer o extraordinário no ordinário? Porque o Espírito Santo também age no simples, no cotidiano, no abraço, na paz que ninguém entende, no consolo que não vem de palavras, mas de uma presença invisível e real. Você pode ser um canal, pode ser uma faísca, pode ser a mão estendida, pode ser a voz que ora, o ombro que acolhe, a chama que reacende a fé de alguém. Porque o maior milagre que você pode viver é ser parte do milagre de outro. Não deixe que os ruídos da incredulidade abafem o som da promessa. Ainda há tempo, ainda há céu, ainda há glória, esperando um sim da terra. Ainda há enfermos clamando por cura, há corações esperando por esperança. Há gerações inteiras precisando de alguém que diga com autoridade e fé: eu creio em milagres. Cria, proclame, viva, e jamais Kael. Porque o mundo pode zombar, a razão pode duvidar, mas quando o Espírito se move, não há argumento que resista. Porque onde há fé, o céu responde com fogo. E se você crer, prepare-se, o altar está aceso, e o milagre está a caminho. Se essa palavra tocou teu espírito, não ignore, compartilhe com alguém que precisa crer outra vez. Comente aqui embaixo: eu creio em milagres. E deixe o céu ouvir sua voz. Inscreva-se no canal Kathryn Kuhlman, menos altar vivo. Faça parte dessa geração que não negocia com a dúvida. Aqui, cada vídeo é um altar. E cada coração faminto é uma chama pronta para reacender. O milagre começa com um passo de fé. Que o seu comece agora.